Teoria sobre a alma. Usando termos científicos para explicar a alma e seu misticismo. A alma é como se fosse uma célula. Mas também é puramente energia, que não pode ser tocada por outros objetos, mas pode ser selada. Poucos objetos conseguem adquirir propriedades relacionadas à alma, pois a alma só pode existir por causa de um dos aspectos fundamentais para a existência de toda a vida. E isso é a natureza. A natureza é um conceito, e conceitos são ideias que existem por causa de sonhos que não podem ser explicados normalmente das inúmeras dimensões que existem, essas sendo infinitas. Então, você pode ver que a alma só pode existir com a vida. Sem vida, não há alma. Para existir a alma, você precisará da vida. Pois a vida e a morte ambas andam juntas. A alma é composta por 3 partes. Isso. A membrana, o núcleo e o interior. A membrana é composta do mesmo tipo de energia que o núcleo, a energia neutra. Esta energia neutra que forma o núcleo e a membrana é unida a um conceito que existe muito antes do próprio tempo, espaço ou tudo ser criado. Pois nas infinitas dimensões que existem a dimensão chamada dimensão da imaginação. E também existe a dimensão do sonho. Essas 2 dimensões fazem com que qualquer sonho, ideia ou imaginação exista. Seja ela uma ideia que surgiu apenas por um sonho, uma ideia que foi feita, mas tentou ser feita, mas desistiu de ser feita, e infinitas outras variações de como ideias e sonhos podem acontecer. O núcleo de seu ser, formado apenas por energia neutra, está ligado a um dos infinitos conceitos criados por todas as infinitas dimensões que existem. Tem num infinito espaço formado por bolhas que se comprimem infinitamente dentro de si mesmas, formadas pelo conceito de que infinitamente cada uma dessas bolhas é um universo. E existe uma barreira na bolha principal que funciona de certa forma. Quando todas as bolhas, elas sendo feitas de energia negativa e positiva, perdem toda a energia possível para generar novos elementos, formando apenas um único elemento, que é a única coisa que restou de todo o Big Bang. Esse Big Bang atinge esse elemento, que no nosso universo é conhecido, no nosso universo positivo é conhecido como ferro ou metal, e
no universo negativo é conhecido como antiferro ou antimetal. Atinge proporções inimagináveis dentro de um pequeno universo, isso que está conectado a infinitas bolhas. Cada bolha positiva e negativa tocam a barreira de zero por em um breve momento o tornando um. Se todas as bolhas, elas sendo todas positivas e negativas dentro desse espaço infinito, conseguirem tocar todas as bolhas interiores da bolha principal, essa barreira dentro dessas que neutra se torna inexistente por um breve período de tempo. O que ocorre que faça com que toda a energia negativa e positiva generada possa explodir e por ser oposta uma a outra e existir no mesmo espaço no mesmo tempo. Quando essas condições são concluídas, a bolha principal pode expandir ou se diminuir. Num número aleatório de números infinitos. Quanto menor ela for na escala de número infinito, menos chances ela tem. Maior ela for na escala de número infinito, menos chance ela tem de algum dia retornar a zero para superar seu próprio tamanho. Assim fazendo que o seu tamanho novo positivo se torne um novo zero. Assim se expandindo infinitamente. A única coisa que não é alterada com isso é o vazio, o verdadeiro zero, que existe por causa desse conceito de que existe o infinito. O verdadeiro zero não pode ser alterado pelo conceito de infinito, pois somente por causa dele não existir, ele cria a existência, por causa que se ele nada existe, algo deve existir para não ter nada, para o nada deixar de existir e se tornar o nada, criando assim um paradoxo de bucle temporal. O zero existe por causa do 1 e do menos 1. Mas por causa que o zero existe, porque o menos 1 e o mais 1 existem, também tem infinitos números para frente desse número, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente maiores e infinitamente menores nessa escala de números negativos e números positivos. O zero destrói tudo que existe, assim tornando impossível de um universo, de um multi-omegaverso, assim tornando possível o omegaverso. Nesses infinitos universos que são possíveis de existirem por causa que, em teoria, nada existe, eles têm infinitas possibilidades do mesmo ponto de levantar sua própria mão, ou somente pensar em uma única ideia. Pois tem infinitos meios de acontecer e infinitas consequências por acontecer, infinitas chances de não acontecer nada. Para isso ser possível,
existe uma linha principal, uma linha positiva e uma linha negativa. A linha positiva sendo igual à linha principal ou linha neutra, onde nada que aconteça fora ou dela é considerado como como, como um real futuro, e sim alternativos futuros. A linha principal é imutável. Viajar no tempo não alteraria nada na linha principal. Ela somente alteraria o futuro daquela linha do tempo. A linha negativa dessa raiz infinitamente expansiva, que se com quais as três linhas principais, sim, uma infinitamente reta e outra outras duas enroladas entre a principal, faz com que todas as variações da linha principal, o que passam pela linha positiva, tenham finais bons, e que todas as variações que passam da linha principal passando pela linha negativa sejam em finais ruins, pois o universo a linha negativa é o oposto de tudo da linha principal. Da linha positiva, que é similar à principal, que pode, mas que com pequenas alterações que não causariam grandes impactos na original. Caso a raiz original seja cortada, a raiz positiva se torna a raiz original, assim fazendo com que a raiz negativa continue negativa, e por existir uma raiz negativa, deverá existir uma raiz positiva, que é criada por pequenas alterações que não fariam com que se a linha principal fosse totalmente destruída, fosse totalmente destruída, causaria grandes estragos em todos os universos positivos e negativos, assim sendo 0, 1 e menos 1. Mas essas infinitas raízes que se expandem pelas bolhas e pela bolha como infinitas cordas, começando de pontos diferentes da bolha principal, se unindo exatamente ao centro dela, como infinitos universos diferentes. Cada linha é um multiverso próprio de infinitas linhas do tempo, que seguem o mesmo princípio. No núcleo existe um universo base para que, caso tudo seja destruído, isso possa ser recriado, pois naquele universo não há nada especial além da possibilidade de observar outros universos através de ideias e sonhos. Um zero dentro de um zero. Para que o zero principal consiga usar o zero backup para não instantaneamente explodir a sua proteção do zero verdadeiro contra o zero verdadeiro, assim apagando tudo que existe neste Omegaverso. Seguindo os mesmos conceitos, positivo será algo bom e negativo será algo ruim, e o núcleo sendo neutro, o núcleo definirá sua personalidade. O lado, a energia positiva dentro do núcleo da membrana totalmente neutra
sem estar conectada a nenhum conceito a não ser proteger proteger o que há dentro, ou seja, o núcleo. A energia positiva relacionada com as afinidades, ou seja, infinitos elementos existentes que definirão sua personalidade. Personalidade. E as negativas, a energia negativa definindo os seus defeitos. Assim usando assim por seus defeitos, limitando do você. Se você conseguir despertar o verdadeiro significado do conceito relacionado a seu núcleo, um pequeno poema que, em sua verdadeira definição de poema artística, dá entender que estamos falando sobre um aspecto abstrato de forma artística, faz com que esse aspecto abstrato se fique explicado de forma provável de ser replicado com energia o suficiente, te faz com que essas três partes definam a alma. E essas três energias juntas do núcleo essas duas energias juntas do núcleo de energia neutra fazem com que você desenvolva seus próprios pensamentos, sonhos, ideias para que a bolha principal continue se expandindo infinitamente pelo zero infinito. Assim provando a existência do Omega Verso e da alma ao mesmo tempo. Nós existimos porque o universo, o Omega Verso, queria infinitos sonhos para se auto-melhorar. E como ele próprio, se ele próprio fizesse tudo perfeito, nada seria perfeito, ele fez tudo imperfeito para que infinitas ideias pudessem ser criadas. Em sua próxima expansão, quando todas as estrelas morrerem e toda a matéria retornar somente ao pó estelar. Assim, de forma poética, dando a entender que tudo vai ser diferente da próxima vez, mesmo que não nos lembramos de já ter acontecido, assim e mesmo já tendo esquecido de tal memória, no banco de dados da alma, chamado de bateria ou... E que se tudo der errado, pode acontecer, mas acontecer do mesmo jeito, tudo vai dar aqui no núcleo, no universo núcleo, teremos um backup para caso tudo dê errado. E assim recomeçar. Um poético e belo destino de sempre mudar as coisas, independente de quanto tentarmos impedir que as coisas mudem, o próprio universo mudará quando ele acabar. Assim, sem mesmo saber de que mudou, teremos as mesmas ideias que tivemos quando outros universos eram deste mesmo jeito, aqui assim pensamos, mas as diferentes leis que agora compõem os nossos próximos universos ao redor.